Almir Passoni, libertando-se de maldições geradas pela falta de perdão. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Dedicatória ao Senhor Jesus, a Ele seja a honra e a glória por suas maravilhas. A todos que têm ministrado cura interior, àqueles que são incansáveis no aconselhamento cristão. A todos esses dedico este livro. Agradecimentos. A Deus pela oportunidade de servi-lo, a Jesus pela graça que nos capacita a cumprir o chamado, ao Espírito Santo pelos dons liberados, dons que são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, versículo 29. A todos que compartilharam seus testemunhos. Através deles temos uma melhor compreensão do valor da libertação e do perdão, selados com o testemunho do agir de Deus. Ao testificarmos os milagres divinos, nos comprometemos ainda mais a continuar pregando, ensinando, orando e vivendo o que falamos. Por mais que sejamos gratos a tantas pessoas em nossa vida, ainda seremos devedores. Shalom. Prefácio. Um professor de ensino religioso pediu aos seus alunos que levassem batatas em um saco plástico para a próxima aula. Em cada batata deveria escrever o nome de uma pessoa de quem sentiam mágoas ou tivessem ressentimento. Uma batata para cada nome. Pediu ainda que colocassem as batatas dentro da mochila junto com os seus livros e cadernos. A tarefa consistia em levar as batatas a todos os lugares aonde fossem, e isso deveriam fazer até que o professor autorizasse a se livrarem delas. Naturalmente, com o tempo, as batatas foram se deteriorando. Além do peso, o mau cheiro começou a incomodar os alunos, e eles não aguentavam mais, e disseram: "Professor, por favor, não dá mais. Podemos jogar fora este lixo?" "Sim, podem jogar fora as batatas", respondeu ele. "Se, porém, junto com elas, vocês não jogarem também toda a mágoa e todo o ressentimento que elas representam, o peso e o mau cheiro não sairão do coração de vocês." Os alunos concluíram, então, que guardar ressentimentos não faz bem para ninguém, nem para o agressor, nem para o agredido. Guardar ressentimentos é como guardar batatas podres. São visíveis as consequências da amargura que as pessoas carregam. E para piorar a situação, como ficará claro nas páginas deste livro, o mundo espiritual da maldade aproveita-se dessa situação e entra na história, acorrentando as pessoas envolvidas e até os seus descendentes e familiares, trazendo sofrimentos enraizados no corpo, na alma e no espírito. Para a solução desse mal, de fato, é necessário tomar duas atitudes: pedir perdão e liberar perdão. É preciso jogar fora as batatas podres. Tome esta decisão antes que elas apodreçam. Rompam essas correntes que o prendem e lhe causam tantos problemas. É disso que vamos tratar neste livro. Boa leitura. Introdução. Você sabia que existem espíritos malignos que são torturadores? Isto é, são demônios especializados em trazer sofrimento às pessoas? E sabia que os espíritos torturadores agem por causa da falta de perdão? Sim, por falta de perdoar e por não liberar o perdão a quem nos tratou com injustiça, com violência, a quem nos fez passar por problemas, a quem nos fez passar vergonha, a todos que nos feriram. Pois, eu lhe digo, por causa de não perdoar, até mesmo crentes têm sofrido intensos tormentos e torturas espirituais em sua vida, que são tais como açoites que doem muito. Em outras palavras, essas torturas trazem dores, lágrimas, atrofiamentos e até mesmo afetam o corpo físico com sangramentos, infecções e outras mazelas, que açoitam e ferem a alma e o corpo. Surgem até mesmo enfermidades que decorrem da ação desses espíritos opressores. Os tormentos que são causados pela falta de perdão podem atingir a vida emocional, sentimental, familiar, financeira, a saúde física e até mesmo a saúde espiritual. Este será o nosso primeiro ponto. Vamos analisar
tendo como base o ensino de Jesus Cristo, o que a falta de perdão acarreta na vida de quem não perdoa ou não libera perdão. Minha oração é que você se desperte e entenda a importância do perdão, aplicando o ensino de Jesus em sua vida, recebendo assim a libertação da ação dos espíritos torturadores, alcançando paz e recebendo até mesmo curas físicas e libertações mais profundas em sua alma e em seu espírito. Neste livro, compartilharei ainda alguns testemunhos sobre o nosso tema. Querido leitor, para que a sua fé em Jesus seja fortalecida e permaneça dentro dos princípios da palavra de Deus. Consequências da falta de perdão. O texto que nos revela a importância do perdão e os efeitos de não perdoar encontra-se no Evangelho de Mateus. São palavras de Jesus em resposta a uma pergunta de Pedro. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22. O primeiro ponto que Jesus nos ensina é que devemos perdoar. Não 7 vezes, mas esta expressão 70 vezes 7 não significa literalmente 490 vezes. Significa, na verdade, perdoar tantas vezes quantas formos atingidos pelo pecado de alguém. Quem deve ficar na prisão? E para nos mostrar no que implica em não perdoar, Jesus prosseguiu contando-nos em Mateus 18, a partir do versículo 23, uma parábola sobre o que acontece no reino dos céus quando não perdoamos. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Mateus capítulo 18, verso 23 a 25. O primeiro ponto a ser destacado é o valor da dívida daquele servo. Era uma dívida imensa, realmente impagável, 10.000 talentos. O versículo 25 relata a triste sina daquele homem que não tinha como pagar a sua dívida. Foi-lhe imposta uma terrível pena. O endividado perderia os seus pertences materiais e ele e toda a sua família seriam vendidos como escravos. Ele perderia a sua liberdade. Ele ficaria preso para sempre na prisão da escravidão. Esta é também a condição de todos os homens. Pecaram e foram para a prisão da escravidão do pecado. Deus nos perdoou e nos libertou da prisão do pecado. Jesus relatou então a reação daquele servo clamando por misericórdia. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Versículo 26. Pagaria? Claro que não, pois teria que trabalhar 60 milhões de dias, ou seja, 164 mil anos. Este valor tão alto simboliza também o preço da nossa dívida perante Deus, uma dívida realmente impagável. Jesus continuou dizendo: Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Versículo 27. Mesmo assim, o rei o perdoou e o soltou. O perdão resulta em liberdade. De igual modo, Deus nos perdoou de nossos pecados. Quem não perdoa, fica na prisão. Em seguida, Jesus contrastou a ação de misericórdia do rei com a atitude daquele servo que agiu de maneira bem diferente. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes de encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Versículo 30. Aquele homem que tanto devia recebeu alforria, mas condenou um conservo seu que lhe devia uma pequena quantia. O meu mestre Jesus nos dá uma lição sobre o perdão e a falta dele. Jesus nos revela que aquele que não perdoa alguém coloca essa pessoa na prisão. Não é uma prisão perceptível aos olhos físicos, mas é uma prisão espiritual. Permanecerá na prisão aquele que precisa da benevolência do perdão. E Jesus continuou: Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia,
contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Versículo 31. Os servos representam os anjos que nos denunciam diante de Deus. Eles são ministros da justiça de Deus. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Versículo 32 e 33. Da mesma maneira que fomos perdoados por Deus por causa das nossas ofensas e pecados cometidos contra Ele, assim devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Quem não perdoa, diz Jesus, é malvado, tendo que perdoar, ainda que nunca nos tenham pedido perdão. É isso que o rei diz, pois senão, e indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 34. Se não perdoamos, não recebemos o perdão de Deus em nossa vida. Vejo que o devedor não soube usufruir da chance que lhe foi dada e a desperdiçou. Agora ficará preso. Quem não perdoa fica na mão dos atormentadores. Além de ficar preso, quem não perdoa é entregue na mão dos atormentadores, até que toda a dívida seja quitada. Uma pessoa pode estar debaixo desse tormento espiritual e mesmo assim estar salva em Cristo. Contudo, poderá viver toda uma vida de sofrimentos, acreditando ser uma prova ou luta espiritual. Mas, na realidade, a causa não é outra senão o fato de não ter liberado perdão àqueles que são seus devedores. Sabemos que o Senhor Jesus já pagou a nossa dívida perante Deus de uma vez por todas. Não temos como retribuir o que Jesus fez por nós, mas temos que proceder do mesmo modo, perdoando os nossos devedores. Veja que, em outra oportunidade, quando nos ensinou a orar, Jesus também ligou essas duas condições, sermos perdoados e perdoar. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. Quando perdoamos, fechamos as brechas que dão entrada ao atormentador para atuar em nossa vida. E, ao mesmo tempo, abrimos as portas para as bênçãos divinas nos alcançarem. Os atormentadores, também referidos em algumas versões como verdugos, são demônios que passam a ter o direito de trazer tormento àquele que não perdoa. Liberado o perdão, porém, recebemos o perdão e o favor de Deus. Liberando o perdão, somos libertos da prisão. Liberando o perdão, os atormentadores ficam impedidos de agir contra nós. Ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, nos tira para fora dessa prisão. Somos resgatados das mãos daquele que nos afligiam e nos atormentavam. Glória a Deus! Uma vez libertos, a cura para o sangue, para os ossos e para a pele acontecerão. A liberdade também alcançará outras áreas: tristeza, depressão, angústia, medo, insônia, que permaneciam aprisionadas. Vingança ou perdão? Ao longo da vida, muitas pessoas nos decepcionaram, agrediram, agiram de modo injusto contra nós e, assim, instalou-se um sentimento de vingança em nós. Há uma consciência universal de que, em casos assim, adquire-se naturalmente o direito de desforra, de vingança. O agredido toma para si esse sentimento, afinal ele foi lesionado, roubado e humilhado. Na verdade, porém, o que existe não é o direito da vingança, mas é o direito de reagir ao que nos foi feito. É uma lei estabelecida por Deus, que uma ação sempre gera uma reação. Isto é verdade até no mundo físico, e este princípio é chamado na física de terceira lei de Newton, mas é uma lei estabelecida por Deus que se aplica em vários sentidos. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai, perdoai, e soltar-se-vos-ão, e serei perdoados. Dai e ser-vos-á dado. Lucas, capítulo 6, versículo 37 a 38. Quando alguém faz algo a nós, temos o direito dado por essa lei de reagir e fazer algo a esta pessoa. O diabo aproveita-se desse direito e diz à pessoa para dar o troco, fazendo-lhe um mal ainda maior. Ele coloca na pessoa o sentimento de vingança, mas Jesus nos ensina que, em vez de fazer o que o diabo nos diz, devemos aproveitar o direito de reação para fazer exatamente o contrário.
Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir. Ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Lucas, capítulo 6, no versículo 29 e 30. Assim, por exemplo, quando alguém nos xingar, aproveitemos o direito de reação, mas não xingando e sim abençoando aquela pessoa. Pelo fato de que adquirimos o direito de reagir, a bênção que lançarmos terá um forte impacto naquela vida. Vingança ou perdão? Pergunto. Perdão. Use o seu direito de reagir, perdoando e abençoando aquele que o feriu. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 19 a 21. Pessoas a quem precisamos perdoar. Podem ter sido muitas as pessoas que agiram contra nós e que nos feriram, a quem precisamos perdoar. Normalmente, os agressores não fazem ideia da dor causada, dos danos e consequências que surgiram devido a feridas que foram abertas. Mas, como vimos, é preciso perdoar. Quando estou ministrando alguém que sofreu qualquer tipo de rejeição, abandono, castigo excessivo ou outro tipo de ferida, procedo da seguinte maneira. Um dos intercessores assume o papel do agressor e pede perdão à pessoa que está sendo ministrada, que precisa liberar o perdão. Isso é feito principalmente quando as dores e feridas ainda estão latentes e vivas, quando a pessoa não gosta sequer de lembrar e muito menos de falar do que viveu ou sofreu. Após esse pedido de perdão por identificação e uma vez o perdão liberado, o ministrante fazendo uso de sua autoridade espiritual, como líder, pastor, bispo ou apóstolo, concorda com a liberação do perdão, selando-a em nome de Jesus. A liberação do perdão, mesmo que o ofensor já tenha morrido, é imprescindível para que aconteça uma libertação real. É uma oração que não muda em nada o estado do falecido, de maneira alguma. Cada um responderá diante de Deus pelas suas obras e pela sua vida. Esta oração, porém, mudará a vida da pessoa que liberou o perdão e também dos ofensores que estão vivos, conforme já vimos que o perdão traz libertação. Se ainda existe a possibilidade de comunicação, aconselho também a quem liberou o perdão que tenha um contato com a pessoa que foi perdoada com o propósito de dizer que o perdão lhe foi liberado. É um passo muito importante, além de ser uma atitude que poderá resultar na pessoa o sentimento de gratidão. Uma gratidão que vem pela humildade e pela coragem demonstradas. Por vezes, a liberação do perdão resultará em grandes mudanças e, na melhor das possibilidades, poderá causar a conversão da pessoa perdoada, no caso de alguém que ainda não havia recebido Jesus como seu Salvador. Meu conselho é: não perca mais tempo. Libere o perdão e liberte-se. Dentre as pessoas que precisamos perdoar, destacam-se de modo especial as pessoas e as situações da nossa própria família. É o que vamos ver a seguir. Nossa mãe. Muitos filhos não conseguem perdoar a própria mãe. Pode ser que ela já tenha falecido, mas lá no íntimo está bem vivo aquele ódio diante das lembranças do que ela fez. A criança que não conheceu a sua genitora tem a tendência de crescer com sentimento de rejeição e abandono. Mesmo recebendo toda a atenção e cuidado de quem a adotou, enraizada está a cruel desconfiança de que a qualquer momento poderá acontecer de novo o desprezo, o abandono, a rejeição. Já conheci muitos que viviam presos com esse medo. Durante o aconselhamento e oração, faço questão de dizer ao ministrado que Deus teve todo o cuidado e lhe enviou uma mãe, um pai ou uma outra pessoa para dele cuidar, por vezes um padrasto ou madrasta, e lhe presenteou com uma família. Isto revela o infinito amor de Deus para conosco. Podem nos abandonar, mas Ele nunca nos deixará. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Salmos 27, versículo 10.
Os filhos que sofreram castigos excessivos pela mãe, ou que cresceram vendo-a na prostituição ou no adultério, ou que foram abandonados por ela, ou ainda que a perderam por uma morte prematura, normalmente têm a tendência de guardar mágoa, rancor e outros sentimentos causados pela falta do perdão. Libere perdão para sua mãe se ela não foi uma boa mãe, se ela não deu um bom exemplo, se o castigou severamente, se o maltratou com palavras de maldição, e se ocorreram outras situações que o tenham ferido desde o início da sua vida até os dias de hoje. Não retenha nada. Libere perdão e procure ter um bom relacionamento, sem ofensas, brigas e contendas. Isso fará com que o inimigo atormentador e aprisionador não tenha mais espaço e perca o que ele havia conquistado. Nosso Pai. O Pai tem a figura de Deus e tem essa função desde a criação. O Pai é o genitor e tem o chamado para cuidar, educar, ensinar e corrigir. Os filhos que crescem sem a presença do Pai, sem o seu amor, estão dentro de uma grande estratégia maligna. O fato é que o pai que não aceita e não assume os filhos por ele gerados abre portas para os espíritos de rejeição. Estes são espíritos que, além de outras ações malignas, causam ainda perversão sexual em vários níveis. Desde o ventre, contaminam as posturas sexuais, trazendo desejo por uma vida desregrada e pervertida. O desejo sexual está na esfera da alma. A alma, por sua vez, pode ser transformada e renovada por Jesus ou pode perder-se. Veja, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem recompensa da sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26. Temos, por certo, a responsabilidade de não perder a nossa alma. Do que me adiantará satisfazer todos os meus desejos, sendo muitos deles contrários à vontade de Deus? Se perder a minha alma para sempre. Eu preciso estar consciente de que só possuo uma alma, só tenho uma vida, só tenho esta chance. A pergunta é: de quem será a minha alma? Satanás quer roubar a nossa alma e assim destruí-la. Para isso, ele não mede esforços. Uma de suas estratégias, como já disse, está em muitas crianças crescerem sem a presença do Pai, sem a figura de Deus em sua vida. Apresse-se em liberar o perdão para o seu pai, para o pai que nunca conheceu, para o pai que mesmo presente estava ausente, para o pai que estava no adultério e nos vícios, para o pai que era ocupado demais com o trabalho e com outras responsabilidades, para o pai que por essas e outras razões, na verdade, nunca teve tempo para você. Libere perdão para o pai que lhe deu castigos excessivos ou que foi violento durante as correções, que proferiu palavras de maldição, que lhe foi indiferente, que o abusou sexualmente e que o desprezou, que lhe causou outros males. Vou parar por aqui. A lista completa seria grande demais. Libere perdão para o seu pai se ele agiu com violência para com os demais familiares e por ter causado traumas em virtude de separação e divórcio, e se ele ainda foi responsável por sofrimentos que atingiram a família e que o atingiram, podendo até mesmo ter acarretado a morte precoce de alguém da família. Muitas vezes a culpa pela morte recai sobre alguém. Não é fácil liberar perdão para situações assim. Mas, se não existir o perdão sincero, não acontecerá uma libertação genuína. Não importa, se você tem mágoas de seu pai, é preciso perdoá-lo, é necessário liberar perdão para ele, mesmo que já tenha falecido. Somente assim você se livrará da prisão e dos demônios torturadores, os verdugos. Nossos irmãos. Algumas situações vividas entre nós e nossos irmãos podem ter causado várias feridas na alma, gerando assim o rancor, a ira e o desejo de vingança. Os pais, em alguns casos e às vezes sem perceberem, não tratam os filhos com equidade. Um deles é o filho preferido. Isso pode causar revoltas, discórdias, ressentimentos e desarmonia no convívio familiar. Os irmãos mais velhos têm a tendência de se sentirem rejeitados em relação aos irmãos mais novos. E muitas vezes os mais velhos são responsabilizados por quaisquer incidentes ou acidentes que acontecem com os mais jovens, o que gera sentimentos de revolta. Brigas constantes entre os irmãos podem causar muita mágoa e dor. Abusos sexuais também marcam a vida com dores profundas, principalmente quando há diferenças na idade.
As marcas e feridas resultam de situações vividas as mais diversas, mas com uma característica: foram atos de injustiça e perversidade. Um dia, ouvi o desabafo de um irmão caçula. Ele guardava rancor pelo irmão que o abandonou com o pai, que era alcoólatra e viciado em drogas. Já ouvi também o relato de que o irmão mais velho levou os outros aos vícios, aos pecados sexuais ou às seitas religiosas. Contudo, não somente os irmãos de maior idade que causam danos ao caçula, ou aos menores, mas pode acontecer ao inverso. É, por exemplo, quando o mais velho tem uma personalidade mais ativa e muitas vezes é desastrado e faz artes. Um dia, porém, durante a ausência dos pais, o irmão caçula derrubou um valioso vaso de cristal que se quebrou. Os pais, pela fama do filho mais velho, o responsabilizam e o castigam sem nem mesmo perguntar quem foi que causou a quebra. O irmão mais velho fica assim, com ressentimentos não só em relação aos pais, mas também contra seu irmão que fingiu não ter nada com o ocorrido. Os atos de injustiça e perversidade entre irmãos atingem ambos os sexos. Os espíritos opressores não fazem escolha de sexo, mas sempre procuram aprisionar suas vítimas. Diversas são as circunstâncias usadas como acusação quando ocorrem problemas entre irmãos. Por exemplo, eu não conhecia nada e ele me levou para essa situação. Depois disso, a minha alma tornou-se uma perdição. Ou meu irmão abusou de mim. Acusar, responsabilizar, culpar são sinais que revelam a falta de perdão. Somente a liberação de perdão quando vítima e o pedido de perdão quando agressor poderá sanar essas marcas. Entendemos pela palavra de Deus que José, irmão de Benjamim, só conseguiu perdoar seus outros irmãos quando soltou um grito de sua alma. E foi um grito tão forte, chorando, que os egípcios ouviram a sua voz. Foi somente depois disso que ele não escondeu mais a sua identidade e revelou quem realmente ele era. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios os ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Gênesis 45, versículo 2. O nosso grito precisa ser dado através da confissão, expondo a nossa dor e liberando o perdão de uma vez por todas. Este é o caminho, tendo em vista todas as bênçãos que virão sobre nós e nos alcançarão com perdão. Ainda havendo a possibilidade de dizer para a pessoa que o perdão lhe foi liberado, não devemos deixar de fazer isso. Nossos parentes. São muitas as situações no seio familiar que também são responsáveis pelos sentimentos de ira e de revolta. Desentendimentos entre tios e sobrinhos, entre primos e primas, entre sogros e genros, entre sogras e noras. Também são comuns os casos de abuso sexual perpetrando por um parente próximo. Aliás, o que já está comprovado é que, sem dúvida, nos assusta é que a maior parte dos abusos sexuais acontece por agressores da própria família. Depois por amigos bem próximos e, em terceiro lugar, por vizinhos. O trauma na alma causado pelo abuso é algo maior do que podemos imaginar, pois uma confiança foi quebrada e manchada. O pior é que a criança molestada pensa que tudo não passou de uma brincadeira. Só depois, com a maturidade, descobre que foi abusada sexualmente e que foi contaminada nessa área. Quando maior e tem consciência do que aconteceu, geralmente o agressor a ameaça e até mesmo faz chantagem para que nada seja revelado. No livro 4 desta série, Libertando-se de Maldições na Vida Sexual, mostra que a criança que sofreu um abuso passa a ser acompanhada por um espírito maligno que atrai o abusador como um imã, além da ferida da alma causada. Posso afirmar que 95% das pessoas que atendi e que traziam um histórico de abuso tinham sido vítimas por mais de uma vez e por mais de uma pessoa em diferentes períodos de sua vida. Paremos aqui um pouco para pensar. Um ser maligno que odeia com ódio mortal toda a criação de Deus, principalmente o ser humano, não perde tempo. Diante de qualquer brecha que encontre, isso não lhe passa despercebido e, por certo, agirá. Ele está por perto. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quando há um abuso, o espírito maligno encontra uma porta de entrada para atuar, a porta da imoralidade. E com essa porta aberta, os espíritos perversos apresentarão caminhos de imoralidade cada vez mais profundos. Eles precisam alimentar-se do pecado e querem aumentar o campo do seu domínio.
Para isso, envolvem a pessoa abusada em outros e piores tipos de perversão sexual. As violências sexuais, muitas vezes, e até onde for possível, permanecem no anonimato. A causa disso são o medo e a vergonha. Durante o processo de libertação, essas áreas precisam vir à tona para que o resultado seja libertação completa. O abuso não é o único trauma que causa estragos. Já ministrei pessoas cujo coração ficava acelerado diante de qualquer ameaça de perigo. O medo as paralisava, deixando-as completamente sem controle. Tudo por causa de uma situação traumática a que não davam importância ou de que realmente não se lembravam. Estranhos. Além dos familiares e conhecidos, o agressor pode ter sido alguém totalmente estranho, fora do nosso círculo de relacionamentos. É o caso de quando a pessoa foi furtada de alguma coisa e nem sabe quem foi o autor do furto, ou assaltado, ou sequestrado, ou ainda quando um parente nosso ou um amigo foi brutalmente assassinado por alguém. São inúmeras também as ocorrências desse tipo. Também nestes casos é preciso perdoar. As Escrituras em nenhum momento dão margem a qualquer exceção à ordem de perdoar. Temos que, inclusive, orar e abençoar nossos inimigos, tal como nos ordenou Jesus. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Em nossa oração por eles, sem dúvida, o que está implícito é que devemos perdoá-los, em vez de bendizê-los, significa abençoá-los, e somente podemos abençoá-los liberando o perdão, pois de outro modo eles continuariam presos sobre a ação do maligno, e nós também permaneceríamos presos, conforme anteriormente já foi destacado. Todos precisam ser perdoados. Não importa qual foi a ação maligna feita por alguém em nossa vida. A liberação do perdão não pode ser descartada. Todos que agiram contra nós, sejam parentes, amigos e até desconhecidos, todos precisam ser perdoados. Este é o ponto. Somente o perdão é que possibilitará uma libertação genuína em nossa vida. A oração da fé é eficaz. Jesus tem poder de trazer de volta o que estava perdido e esquecido para assim abençoar os seus. A memória daquilo que ainda causa o mal e nos aflige tem que vir à tona. Somente é possível alcançar a vitória da libertação quando os motivos do aprisionamento deixarem o seu esconderijo. Quando a memória é desobstruída, este é o sinal de mais um obstáculo vencido. A próxima etapa será a liberação de perdão a todos os agressores em todas e quaisquer situações. Temos que perdoar a nós mesmos. Finalmente, preciso destacar que muitas vezes temos que nos perdoar a nós mesmos. Será que este é o seu caso, leitor? Para saber isso, responda a seguinte pergunta: você se sente culpado por alguma coisa que você fez ou causou e que resultou no mal a você ou a outra pessoa? Caso a resposta seja positiva, então este é o seu caso. Você precisa perdoar-se a si mesmo. Se você praticou algum pecado que causou algum mal, o primeiro passo é reconhecer o erro e pedir perdão a Deus. Quando lhe pedimos perdão, diz a palavra que ele nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça que tenhamos feito. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. E se Deus nos perdoa, quem somos nós para não nos perdoarmos? Não tem jeito. Neste caso, temos que nos perdoar para que, de igual modo, sermos libertos da ação dos verdugos. Perdoar a Deus? Uma outra situação ainda é preciso considerar. É quando a culpa foi posta em Deus. Diante do que aconteceu, a pessoa clamou: Senhor, por que permitisse isto ter acontecido? Se és todo-poderoso, por que o Senhor não impediu que isso acontecesse? Mas as Escrituras nos revelam que Deus não faz nada de errado.
Sua obra, o que ele faz é perfeita. Seus caminhos são justos. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. É, portanto, impossível Deus fazer algo errado. E não podemos, então, culpar a Deus por qualquer mal que nos tenha acontecido. Os verdadeiros culpados foram os agressores, não Deus. Por isso, não temos que perdoar a Deus, não. Precisamos entender que, pela sua sabedoria, Deus permite haver o mal no mundo, pois é deste modo que pode haver também o bem. O livre-arbítrio, a condição que dá sentido ao nosso louvor a Deus, escolhendo a Ele e a Ele servindo, apesar de tudo que faz o diabo para que façamos o mal. Muitos, porém, exercem o seu livre-arbítrio praticando o mal. E foi o que aconteceu quando praticaram o mal contra nós. Então, se você culpou a Deus por alguma coisa ruim que lhe tenha acontecido, peça perdão a Ele por isso, declarando que tudo o que Ele faz é bom, é justo e perfeito. E, é claro, libere perdão aos agressores. A eles sim. Mesmo que você tenha sido atingido por um acidente natural, um raio, um terremoto, uma inundação, não culpe a Deus. A Escritura nos diz que foi por causa do pecado do homem, de Adão, que em consequência a terra tornou-se amaldiçoada. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Gênesis capítulo 3, verso 17. Em conclusão, o que é importante é perdoar a todos que nos atingiram com algum mal. O que tenho presenciado sempre é que só depois do perdão ser liberado é que vem a cura para a alma e para o corpo físico, e um novo tempo tem início. Termino este capítulo com uma palavra aos pastores e líderes. Como testemunhas e autoridades espirituais, nós, pastores, devemos clamar a Deus para que os laços do inimigo sejam desatados. São muitos laços, e sem dúvida, um deles está relacionado à falta de liberação genuína do perdão na vida de muitos. Tormentos por não perdoar. No livro desta série, em que são tratados traumas, fica evidente que em muitas situações a pessoa não se lembra dos fatos que lhe causaram decepções e feridas profundas. Existe um mecanismo de defesa na alma que bloqueia o fato considerado traumático. São defesas da alma. Em alguns casos, tudo não passa de lembranças remotas, mas em outros acontece a perda completa daquela memória caindo no inconsciente da pessoa. O fato é que, em decorrência das feridas na alma, a pessoa fica com dificuldades para estabelecer relacionamentos e tem desconfianças e medos. Quando questionada, é incapaz de dar resposta com convicção. Ela realmente não sabe o que provocou seus problemas. Vimos, porém, que o resultado de não perdoar é a pessoa ficar sob a ação de demônios torturadores, os verdugos, e fica espiritualmente presa, não podendo evitar essas torturas. Desse modo, esses demônios têm o direito de atingir a pessoa com situações que a fazem sofrer. Os sofrimentos que eles trazem são de várias modalidades. Tanto a alma como até mesmo o corpo da pessoa podem ser atingidos com opressões e enfermidades. Vou relatar em primeiro lugar uma situação em que um tormento atingiu o corpo. A mulher que não podia sentar-se. Em certa ocasião, quando eu estava ministrando na Bahia, um amigo meu, o apóstolo Gildo, compartilhou que naquela igreja havia uma mulher que era uma bênção, mas que passava por um período difícil. Vou referir-me a ela com o nome de Marta, não é o seu verdadeiro nome. Disse-me ele que ela vinha enfrentando já por 6 anos um problema grave na coluna que a impedia de sentar-se. Ela podia deitar-se ou ficar em pé, mas não conseguia, em hipótese alguma, sentar-se. Segundo os médicos, para ela não havia cura. Davam-lhe apenas medicamentos com o objetivo para aliviar a sua dor. Após ouvir toda a história contada pelo apóstolo, tive certeza de que o problema dela era o resultado de traumas. Naquela mesma noite, falei sobre libertação de traumas e muitas pessoas receberam libertação e cura de forma maravilhosa.
Então, no final, trouxeram minha irmã Marta para receber oração. Perguntei como se sentiu durante o período em que pregava e fazia as orações. Disse ela que se sentia melhor, mas ainda não conseguia sentar-se. Era importante saber se ela tinha sofrido algum trauma nos últimos anos ou na época em que os problemas na coluna surgiram. Não fiquei surpreso quando Marta me disse que durante a sua vida tinha sofrido muitos traumas, sendo que o mais recente foi a traição do marido. Relatou ela que seu marido a tinha abandonado para viver com outra mulher. Só a lembrança da traição dele já era algo que ela ainda lhe causava muito mal. Suas palavras apenas confirmaram o que eu suspeitava. Disse-lhe então, irmã Marta, você já recebeu a libertação dos traumas, mas precisa perdoar o seu ex-marido. Se não liberar o perdão a ele, não receberá a libertação completa nem a cura. Ela respondeu dizendo, não sinto que devo liberar perdão, não estou preparada. Entendo que esta é uma situação difícil, contudo sei também que nada é impossível para quem é filho de Deus e decidiu viver na dependência dele. Deus certamente pode mudar todas as circunstâncias que não fazem bem para os seus amados, desde que haja uma posição de fé e obediência. Então eu disse a ela, Marta, de fato seu ex-marido não merece o perdão, mas saiba que perdoar não é um sentimento, mas sim um princípio da palavra de Deus que devemos obedecer. Muitos são os que não perdoam, porque querem sentir ou esperar que a pessoa mereça perdão. Não é assim, não é por esse caminho. Ninguém sente a dor antes de tomar um tapa. Ninguém sente o alívio do perdão sem antes perdoar. Perdoar é um ato da vontade em obediência a Deus, conforme tudo o que foi explicado em capítulo anterior, quando foi estudado o ensino de Jesus, contando a parábola do rei e seu servo. Uma pessoa me disse que já havia perdoado, mas não estava sentindo alívio nenhum. Minha orientação a ela não foi nada simples, mas teve que ser assim. Você terá que dizer a esse agressor e dirá toda vez em que encontrá-lo, eu o perdoei, de todo o meu coração. Não precisou muito, na segunda vez em que essa pessoa declarou palavras de perdão ao seu agressor, veio sobre ela a libertação de várias opressões que estava sofrendo. Contei tudo isso à irmã Marta naquela hora. Marta então concordou em perdoar, não antes da minha insistência, mas graças a Deus ela entendeu a verdade, que somente ficaria curada se liberasse o perdão. Pedi então que ela repetisse a minha oração, liberando perdão para o ex-marido que a havia abandonado. Depois selei aquela oração em nome de Jesus e liberei sobre ela a unção de cura e restauração da sua saúde. Ela caiu ao chão. Ficou assim por uns 5 minutos e eu continuei orando por outras pessoas e não a vi mais ali. No dia seguinte, quando chamamos as pessoas que gostariam de testemunhar os milagres que Deus havia operado na noite anterior, a irmã Marta estava entre os que vieram dar testemunho. Muito emocionada, ela nos contou do alívio que passou a sentir após liberar o perdão. E disse que conseguiu sentar-se após 6 anos de dores. Estava completamente curada para a glória de Deus. Por este e outros testemunhos, entendi a importância da liberação do perdão em muitos casos para se ter a cura física. Eu pensava que apenas aconteceria a cura emocional, mas muitos espíritos opressores estão vinculados ao perdão. Ou melhor dizendo, estão vinculados à falta dele. São os demônios torturadores. Que Deus nos dê graça para continuarmos libertando vidas em nome de Jesus. Que muitos sejam curados no emocional e no físico através desta ministração. O tormento por não perdoar quem nos deve dinheiro. Este é um tormento que normalmente atinge a alma de quem não perdoa. Quando foi lesado, isto é, eu não devo, mas me deve. O melhor caminho é o esquecimento. É dizer para a pessoa, olha, a sua dívida está perdoada. Se um dia você puder pagar, que me pague. Ficará em sua consciência, você está perdoado. Não é fácil abrir mão daquilo que nos pertence, não é mesmo? Vivemos num mundo de interesses. Tudo tem que ser ao pé da letra e ninguém está disposto a perder nada. Nós, porém, não somos do mundo. Paulo escreveu, porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Também o texto de Mateus 18 que estudamos nos dá um exemplo de dívidas financeiras e nos ensina uma verdade espiritual. É preciso perdoar para ser perdoado. É preciso liberar para ficar livre. Enquanto não perdoamos, haverá falta de paz. Nossa alma é que será atribulada. Os demônios, porém, tudo fazem para continuar prendendo e oprimindo a pessoa.
Eles apelam para algo que, na verdade, é até justo. Eles sopram em nossos ouvidos que temos que brigar, afinal de contas, é direito nosso. É um desaforo fulano lhe dever. Você trabalhou, deu duro, o patrão não lhe pagou? São frases assim. E que frases? Realmente elas são persuasivas. Talvez você não se encaixe no exemplo acima, sua história pode ser um pouco diferente, como muitas outras. Quem sabe foi o caso de você ter emprestado uma quantia e agora não lhe pagam. Quando liberamos perdão ao nosso devedor, estamos dando prova perante Deus de que o seguinte versículo não se aplica a nós. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Observe que o apóstolo Paulo afirma que acontece exatamente isso, que a falta de perdão acarreta tormento e sofrimento. É o que acontece com aquele que ama o dinheiro. Por vezes, Deus até mesmo nos prova nesta área. Permite que o inimigo nos atinja com um calote, para nos provar. É para ver se amamos o dinheiro. Lembre-se do que aconteceu com Jó. Perdeu tudo, mas permaneceu fiel ao Senhor. Se alguém lhe deve, pergunto: você perdeu tudo tal como Jó? Não, mas mesmo que tivesse perdido, não é o caso de você ser fiel ao Senhor? E para ser fiel, o que você precisa fazer é o que ele lhe diz para fazer: perdoar. Como bons cristãos e mordomos, não podemos permitir que essa mancha esteja impregnada em nós. Honrar os nossos compromissos é o nosso dever. Se, porém, foi você que lesou alguém, o que precisa fazer é pedir perdão a Deus pelo seu pecado e, tanto quanto possível, ir amortizando aquilo que deve ao seu credor. Não devo nada a ninguém, a não ser amor de uns pelos outros. Romanos capítulo 13, verso 8. As dívidas financeiras causam problemas gigantescos. Podem ser a causa de verdadeiras maldições, tais como as que são reveladas nas desavenças, brigas, ofensas, palavrões e, na pior das hipóteses, até mesmo em mortes. Podemos lutar pelos nossos direitos até mesmo através de processos judiciais, quando não for contra irmãos na fé. Neste caso, o apóstolo Paulo nos diz que devemos eleger um irmão em Cristo para arbitrar. Ver 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 ao 7. Em todos os casos, não podemos usar de mentiras, calúnias, invenções, trapaças, ameaças, maldades e outros meios fora do padrão cristão. E sejamos honestos. 1 Timóteo capítulo 3, verso 8. Vou terminar este capítulo dando um testemunho pessoal meu, com respeito a perdoar um devedor. Um testemunho pessoal. Cheguei aos Estados Unidos pagando as passagens aéreas que havia parcelado. Tinha, portanto, um compromisso financeiro fixo. O inverno aproximava-se. É uma estação em que as ofertas de trabalho diminuem muito, principalmente para quem é recente no país. Imagine os meus desafios. Eram grandes. E, além do mais, naqueles dias, a minha esposa estava grávida da nossa filha. Felizmente, consegui logo um trabalho com uma pessoa, junto com meu irmão Anderson e meu pai Alcir Passon. No fatídico dia, porém, nosso empregador nos disse que não haveria mais trabalho. O fato foi que ficamos os 3 desempregados. E ainda por cima ficamos 3 sem receber o pagamento das 3 últimas semanas, o que nos causou sérios problemas. Além de não recebermos o salário a que tínhamos direito, estávamos sem trabalho. Ele nos pagou uma parte do que devia, mas ainda faltava 70%. Por várias vezes cobramos e fizemos pressão para receber. Mas de nada adiantou a nossa insistência. No belo dia eu o encontrei, fechei a cara e parti para cima dele. Arregacei as mangas da camisa e lhe disse: escute aqui. Sabe toda aquela dívida que você tem comigo? Pois é, eu a estou perdoando. E fui embora. Depois fiquei pensando o que tinha feito, mas descansei meu coração. Das outras vezes que o vi, não sei quanto a ele, mas eu não me senti nem um pouco incomodado. Podemos tomar uma atitude assim? Será que podemos? Só Deus para nos dar força, pois posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Sim, como disse um presidente americano, sim, podemos. Podemos sim. Sendo liberto pelo perdão. A sua liberdade somente virá após cumprir o que a palavra de Deus ordena fazer. O seguinte quadro evidencia o que é preciso fazer e o que ocorrerá se não for feito. O que aconteceu? Fiz algo que atingiu outras pessoas. O que devo fazer?
Pedir perdão a Deus, pedir perdão a essas pessoas. Em caso contrário, fico sob maldições e opressões em minha vida. O que aconteceu? Sofri com o que os outros fizeram contra mim. O que eu devo fazer? Liberar perdão aos que agiram contra mim, isto é, perdoar os meus devedores. Em caso contrário, deixo essas pessoas na prisão com tormentadores, fico preso também sobre a ação dos torturadores e fico sobre maldições e opressões. Com efeito, temos que pedir perdão a Deus pelos pecados que cometemos, atingindo outras pessoas. Os nossos erros devem ser confessados. Se ferimos alguém, se ferimos nossos filhos e outros membros da família. É preciso também liberar perdão a quantos tenham feito alguma coisa contra nós. A nossa parte é liberar da culpa as pessoas que nos feriram e não retê-las mais em prisão. O perdão não pode ser superficial, mas tem que vir do coração. A decisão de perdoar quem nos feriu, a quem nos agrediu, a quem agiu com injustiça contra nós, é uma decisão que cabe a cada um de nós. No seu caso, cabe a você. Não é um processo, mas tem que ser uma decisão imediata. Não queremos permanecer numa prisão nem aprisionar ninguém. Esta é a parte que cabe a nós. Temos que perdoar. A outra parte, que é a cura, a lembrança sem dor e sem acusações, esta cabe ao Espírito Santo, que gradativamente vai operando em nós a restauração e trazendo a paz. É melhor perdoar. Como já disse, temos os nossos direitos, mas é melhor perdoar do que ficar preso pela falta de perdão e pela falta de amor. Não disse o Senhor, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber? Atos capítulo 20, verso 35. Muitas pessoas morrem de parada cardíaca e os agravantes foram exatamente o ódio e a raiva que sentiam por não receberem o que lhes era de direito. A falta de perdão foi a brecha para a ação do espírito de morte na vida dessas pessoas. O perdão é conforme a natureza de Deus, é uma expressão do amor. O nosso velho homem é que não quer perdoar, pois acha-se corrompido. Mas a nossa nova natureza, o novo homem, nascido de Deus, capacitado por Deus, é ele que perdoa. A decisão de perdoar precisa ser sempre tomada. Na luta entre o velho homem e o novo homem, entre a carne e o espírito, façamos prevalecer o novo homem, o homem espiritual, que em tudo obedece à direção do Espírito Santo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses capítulo 3, verso 13. O perdão traz libertação. Sairá da prisão dos devedores e transgressores aquele que o machucou. Você o perdoará e o libertará, não porque ele merece, mas porque você também fique livre e perdoado. Jesus diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus, capítulo 6, no versículo 12. Perdoar é uma arma poderosa que está ao alcance de nossas mãos. Uma arma que nos ajuda a vencer os inimigos espirituais. Até mesmo são destronados os principados, espíritos manipuladores, quando conseguimos perdoar os nossos devedores de causas antigas ou recentes. E ainda, quando decidimos pela liberação do perdão, nós somos desatados. Desse modo, podemos receber tudo o que Deus tem para a nossa vida: cura, libertação e unção. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que lhe pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 19. Constantemente estamos envolvidos em situações de perigo e ciladas que desencadeiam novos atritos, que instalam discórdias, ofensas e mágoas. É mais sábio pagar um preço, mesmo que seja alto, pois o caminho de volta é mais doloroso. Na realidade, muitas vezes não damos o nosso braço a torcer. Queremos que a outra parte se humilhe e reconheça que errou. Se ela assim proceder, ótimo. Mas se a pessoa não vier se reconciliar conosco, mesmo assim devemos fazer a nossa parte, que é perdoá-la de todo o nosso coração. A importância do perdão. O perdão é muito importante, não só para nós, mas também em nosso lar.
É o perdão que evitará discórdias e que irá resolver conflitos na família. Lembre-se, perdoar é uma ação de amor, e o amor expressa-se por honrar alguém. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, referindo-os em honra uns aos outros. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Os filhos devem honrar os pais. O pedido de perdão deve partir dos filhos a seus pais. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios, capítulo 6, versículo de 2 a 3. A esposa deve honrar o marido. O pedido de perdão deve partir da esposa sempre que ela errar, pois perdoar faz parte do amor. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie, honre o marido. Efésios capítulo 5, verso 33. Quando, porém, foi o marido que errou, a esposa deve liberar perdão a ele, pois assim o seu amor por ele se expressa. Aos maridos, a palavra diz: igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. O marido honra a esposa pedindo perdão e ela sempre que ele errou, e liberando perdão a ela quando foi ela que errou. Veja como isso é importante. Quando o marido não honra a mulher, quando não perdoa, quando não pede perdão a ela, as suas orações podem ser impedidas. É o que a Escritura acima nos revela. Assim, sempre o pedido de perdão deve ser feito pelo agressor. E a liberação do perdão deve ser feita por quem foi agredido, mesmo que o agressor não tenha pedido perdão. E em todos os casos, quem errou deve também pedir perdão a Deus pelo seu pecado. Portanto, quando você não é agredido e sim o agressor, é você que precisa pedir perdão para não ficar preso. A prisão definha, limita a visão e destrói. Decida pela liberdade e peça perdão. Há ainda uma triste consequência quando quem errou não pede perdão. Durante o tempo em que o pedido de perdão não tiver sido feito, até as ofertas ao Senhor serão rejeitadas. A vida financeira está aprisionada, mesmo que a pessoa seja dizimista e ofertante. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Vai pedir perdão a ele e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 24. Realmente não vale a pena não perdoar. Aplicando o perdão em sua vida. Depois que conhecemos a verdade, precisamos aplicá-la em nossa vida. Este último capítulo é para você fazer o que é necessário para ser abençoado com os atos de perdoar a todos aqueles que agiram contra você e também pedir a Deus e a quem você tem atingido com algum mal. É hora de reverter toda essa situação no mundo espiritual, saindo da prisão e liberando os seus devedores da prisão. Além disso, você deve apropriar-se da unção da cura e da libertação em todas as opressões manipuladas pelos espíritos malignos em sua vida. Antes de orar, porém, quero ainda apresentar-lhe o exemplo que o próprio Senhor Jesus nos deu na cruz. Ele orou assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, verso 34. Jesus não poderia ficar aprisionado, por isso deixou uma palavra de liberação de perdão para todos aqueles que o feriram. Jesus perdoou os judeus e também os gentios, pois todos os agrediram e o crucificaram. Num certo sentido, ele liberou perdão a toda a humanidade, até mesmo a mim e a você, pois todos os homens foram a causa de ele ter vindo a este mundo e sofrer a pena do pecado, pena que nós é que merecíamos. E tendo ele nos perdoado, temos agora o direito à libertação. Faça agora a oração de arrependimento e renúncia, pedindo perdão a Deus e a oração de liberação de perdão a seguir. Oração de renúncia e de arrependimento. Pai, em nome de Jesus coloco-me em tua presença e declaro que me arrependo de todo o coração dos pecados que cometi durante toda a minha vida. Em especial, peço perdão por ter sido usado pelo diabo para levar o mal a muitos. Peço-te perdão por pecar contra os meus filhos mediante ofensas por palavras, ações injustas e atitudes agressivas. Peço-te perdão de todo o meu coração por não ter cuidado deles como deveria, por abusos psicológicos e sexuais, por omissões e por não dar tratamento igual a todos eles.
Ainda peço perdão se permitir que meus filhos passassem fome, sede, frio, calor e outras situações negativas. Peço perdão se foram afetados por causa de qualquer negligência minha, sua saúde física, mental e espiritual. E limpa o Senhor desses males. De todo o meu coração, peço também perdão pelos pecados que cometi contra os meus pais, irmãos, parentes, amigos e outras pessoas que passaram pela minha vida. Arrependido, renuncio os pecados que cometi contra essas pessoas em toda a minha vida e as abençoo em nome de Jesus. E peço perdão pelos danos que causei a essas pessoas, em especial pelas atitudes e situações que produziram inimizades, contendas, brigas, xingamentos, palavras de maldição, feitiçarias, roubos, desejos de vingança e de morte. Quebro todos os vínculos espirituais que me prenderam a essas pessoas e que deram brechas para demônios atuarem em minha vida. Renuncio, em nome de Jesus, os espíritos de violência que me estejam acorrentando a qualquer sentimento de ódio, morte, depressão, derrota e medo. Que cesse na minha vida e na vida da minha família todo tipo de reivindicação por parte de demônios. Eu os expulso da minha vida em nome de Jesus. Creio em tua palavra que me assegura que pela confissão dos pecados, o precioso sangue de Jesus dele me purifica e por ti sou perdoado. Recebo assim o teu perdão. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oração de liberação do perdão. Amado Pai Celestial, continue em tua presença por minha própria vontade, pelo conhecimento da verdade que liberta. Eu passo a liberar perdão para cada um daqueles que em toda a minha vida me agrediram, me ofenderam ou me causaram dano. De todo o meu coração, libero perdão ao meu Pai por tudo que ele tenha feito contra mim. Abandono, rejeição, maus tratos, injustiça e outras atitudes e ações que me feriram. Libero também perdão de todo o meu coração à minha mãe por rejeição, abandono, maus tratos, injustiça, castigos excessivos e muitas outras situações que me causaram dores e traumas. Creio que assim como o Senhor Jesus me perdoou sem eu merecer, mas por amor de igual modo eu também perdoo os meus irmãos, parentes, amigos e outras pessoas que me ofenderam, magoaram, feriram ou me causaram algum mal. Retiro agora de mim toda raiz de amargura e cancelo todo rancor, purificando a minha alma em nome de Jesus. Saio hoje da prisão em que me encontrava e liberto-me de todo o tormento espiritual. E comigo sai também da prisão toda a minha família, em nome de Jesus. E agora recebo um novo coração para servir e amar a Deus, a mim mesmo, a minha família e ao meu próximo. Declaro isso no nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Amém. Uma palavra final. Bom será ainda se o amado leitor puder ter um encontro com aqueles que o mais o feriram, dizendo-lhe que os perdoou de tudo que lhe fizeram, e passa a ter a postura de não mais levar em conta o que aconteceu no passado, pois disso tudo você foi liberto. Se o inimigo voltar, querendo despertar em você novamente o rancor, a ira, a amargura pelo que lhe fizeram e a culpa pelo que você fez contra outras pessoas, faça o que a Escritura nos exorta a fazer. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sim, resista ao diabo, expulsando-o de sua presença e declarando: eu te louvo, Jesus, porque disto que o diabo disse, estou liberto. E espero que este livro tenha despertado a sua vida espiritual e que tenha sido um canal de bênçãos. Procure indicá-lo para que outras pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus.